Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Olá, estamos iniciando mais um programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Sempre com aquele objetivo de tratar aqui neste espaço de temas relevantes de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre política. Estamos recebendo o deputado estadual Arlen Santiago, que foi reeleito para cumprir, a partir de 1º de janeiro, o 6º mandato consecutivo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos saber dele, naturalmente, aí, como foi a campanha, né? Essa campanha das eleições do dia 7 de outubro e o segundo turno em Minas Gerais. A eleição presidencial, qual a posição do deputado e quais são os projetos que o deputado pretende defender nessa legislatura, na próxima legislatura, naturalmente, voltados para o norte de Minas. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Hélio, tudo bem, Montes Claros? É um prazer estar aqui mais uma vez na TV Gerais e principalmente vendo aqui ao vivo, em loco, a reformulação da aparelhagem dos estúdios e tenho certeza que dentro de pouco tempo a gente vai ter uma grande emissora a mais aqui em Montes Claros. Novos tempos estão chegando. Para a TV Gerais também. Sim. Deputado, qual é o segredo para se acumular tantos mandatos em época em que o eleitor está mais exigente e a política e os políticos mais desacreditados? Olha, o que acontece é o seguinte, normalmente as coisas boas, elas não são notícia. As coisas ruins é que realmente são notícias. E nós vemos, por exemplo, como era o norte de Minas e Montes Claros há alguns anos atrás. Nós chegávamos até Curvelo e o resto, pasmem os senhores, era de terra até aqui. Nós gastávamos 10, 12 horas de viagem, passando pela estrada por Jequitaí e almoçava em Contria para poder chegar lá. Foi conseguido esse asfalto para cá. Depois disso foi conseguido asfalto para São Francisco, asfalto para a cidade de Januária. No tempo do Fernando Henrique e do Eduardo Azeredo, foi conseguido o restante do asfalto para terminar até a Rio Bahia, que era uma grande luta. Foi feito isso aí, de lá para cá, nós vimos que as BRs, elas ficaram paralisadas. Vimos depois que no governo do Aécio Neves foram feitas mais de 40 estradas para todas as cidades do norte de Minas. Então nós não temos nenhuma sede de cidade que não tenha asfalto, inclusive estradas muito grandes, como por exemplo, de Januária até Miravânia, que são 100 quilômetros, ou de Arinos até Chapada Gaúcha, que viabilizou aquela cidade extremamente produtiva. E nós vemos o seguinte, quem fala bem dessas estradas? Parece que é só Arlen Santiago. Então, nós vemos, por exemplo, que o grupo que fez essas estradas todas, esse grupo perdeu as eleições na maioria dessas cidades, onde foi levado asfalto, postos de saúde, reforma de escolas, quadras poliesportivas cobertas, telefonia celular. Então, a população não entende isso como uma conquista da população. E agora nós tivemos um mandato que deu para poder comparar, onde nós vimos, por exemplo, que nenhuma estrada foi feita no norte de Minas. O governador, infelizmente, ele vai passar para a história como o primeiro governador que não fez nenhuma estrada asfaltada no norte de Minas. Não fez nenhuma escola estadual nova, não pagou merenda escolar, não pagou o salário dos funcionários em dia e ainda teve muita gente defendendo e ganhou as eleições em quase todas as cidades do norte de Minas. Nós vemos, por exemplo, que uma parcela da população de Januária fala muito a respeito de Chapada Gaúcha, fala muito a respeito de uma MG 479.
E o que acontece com a MG 479? Foram feitos 90 quilômetros dela, ligando Arinos à Chapada Gaúcha. Ninguém aplaude e todo mundo critica. Aí o governador vai e não faz nem o projeto que foi prometido por ele e pela turma dele inúmeras vezes. E tem a grande maioria dos votos da região. Então, tem que se saber realmente o que a população quer, o que é bom para a população. Parece que a questão de obras, ela não está ficando no conceito da pessoa. Então, essa questão da gente ter uma votação, uma coisa é o seguinte: primeiro, a minha presença, que ela é incessante. Sim. A segunda coisa, a minha família, que me dá tranquilidade de eu poder dedicar-me à questão da vida política. Então, eu estou frequentemente nas cidades, lutando, conversando com as pessoas. Então, eu me dou bem com as lideranças e acabo me dando bem também com a população. E segundo, é a minha vocação de ser médico. É uma grande alegria ser médico. E aí, nessa campanha, então, eu vi quantos lugares eu cheguei e as pessoas, Arlen, obrigado que você cuidou da minha esposa, você cuidou da minha filha, você cuidou da minha avó, né? A gente sempre cuida das pessoas com muito carinho, porque o grande repto dos meus mandatos foi sempre tentar ajudar a questão da saúde, ajudar os hospitais a se viabilizarem. Arlen Santiago, foi uma campanha mais difícil, em que o eleitor não estava disposto a votar, né? A maioria, pelo menos em princípio, por tudo que acontece na política em nível nacional, com a corrupção que parece institucionalizada. Bom, a corrupção, ela não nasceu no Brasil, nem vai ser exterminada no mundo. Ela acontece no mundo inteiro. Acontece que, infelizmente, nós tivemos aí, durante muito tempo, a questão da impunidade. A maioria das pessoas, elas não se preocupam com a punição. Inclusive, há uns 10 anos atrás, me falaram que prenderam um assaltante lá da Praça 7 5 vezes num dia. E ele foi solto 5 vezes. E naquele dia ele tinha roubado 27 aparelhos de celular. Quer dizer, se ele foi preso 5 vezes num dia, se ele roubou 27 celulares, ele vai parar algum dia? Não. Nós precisamos realmente de ter a punição, de ter as condições de investigação, de dar as condições adequadas da polícia. E a Polícia Militar, ela está vivendo um grande dilema. Vai, por exemplo, a polícia desbarata uma quadrilha e aí o que acontece? Se uma pessoa chegar e falar assim, não, na hora que foi prender o pessoal, alguém escorregou e ralou o joelho, pode pegar o policial e as pessoas e eles então vão responder na justiça por tortura. Nós temos que punir realmente os maus, mas isso aí não se pode generalizar. Então, o que está acontecendo? A polícia, às vezes, ela pode estar vendo ali um problema e ela vai cruzar os braços, porque ela começa a ficar com medo de não ter o dinheiro para pagar, pelo menos, o advogado para responder a um processo. Então, nós temos que dar condições à nossa polícia dela exercer adequadamente. A Polícia Civil, ela está completamente sucateada. A Polícia Federal, nós tivemos em Montes Claros, já tivemos 8 delegados, hoje parece que tem 3 ou 4. Então, realmente, nós estamos vivendo esse drama e esperamos que isso possa mudar. E é isso que uma das coisas que a população quer muito, é segurança. E a população, ela confunde também algumas coisas. Há pouco tempo atrás, chegou uma pessoa da Polícia Militar para ser consultada num pronto-socorro de Montes Claros. E aí, a moça virou e falou assim, infelizmente nós não estamos conseguindo mais atender o convênio da Polícia Militar, porque já foi atendido muito. Com isso, para fazer o atendimento, tem que comprar um material, que a pessoa quebra uma perna, tem que botar uma prótese, tem que comprar a prótese. O convênio não paga, o hospital não paga, ele não tem nem crédito para comprar mais. E aí, quando falaram com ele que não tinha o convênio, que ele poderia ser atendido, então, pelo SUS, que, apesar
da tabela baixíssima, mas ainda está pagando. O que aconteceu foi que ele ficou muito irritado e falou que iria matar a médica, matar os políticos e matar o governador. A médica saiu lá e virou e falou assim, olha, eu acho que você tem razão, acho que você, não vou ser contra você, você está querendo matar as pessoas, tem que matar. Mas eu acho que no caso, você poderia fazer o seguinte, eu sou médica e eu estou 3 meses e estou aqui num sábado à noite, atendendo as pessoas e eu tenho 3 meses que não recebo o pagamento, porque o dinheiro não paga o hospital. Então, se você realmente quer matar alguém, olha primeiro de quem é a culpa. Uma Santa Casa de Montes Claros, ela tem 25 milhões de crédito de programas feitos e que foram pagos durante 12 anos e que a partir do segundo ano do atual governo, não foi pago mais 25 milhões. Gente, quanta coisa poderia ser feita. O Haroldo Torinho da mesma maneira, o Dilson Godinho, nós estamos vendo aí o protocolo, onde o povo fala que um dia está querendo fechar, não está querendo. Quer dizer, a situação está difícil e a pessoa, às vezes, por uma questão ideológica ou pela mídia, né? Porque a mídia fala que está fazendo muita coisa, e a pessoa pega e fala assim, não, a culpa é daquele médico que está ali, é da moça que está ali na porta. A gente vê, por exemplo, a questão lá do pronto-socorro da Santa Casa. A Santa Casa está com uma ação contra o município e o governo do estado, de uns 15 milhões de reais, se não me falha a memória, de serviços que foram prestados, autorizados e que não foram pagos. Por quê? Porque o SUS, além de pagar mal, ainda tem um teto. E aí ultrapassou o teto. Ninguém tem obrigação de pagar, o município não está nem aí, o estado não está nem aí e o governo federal também não. Então, a gente vê uma situação dramática, as pessoas transferindo para outras o problema, responsabilidade, sem colocar na pessoa certa. Arley, parte da população não quer nem falar em política, com o argumento, aquele velho argumento, né, de que a política não foi feita para pessoas honestas, que na política o que teria mais pessoas desonestas. A gente sabe que não é assim. Todo setor da sociedade tem as pessoas boas e as pessoas com desvio de conduta aproveitadoras. Como é para você conviver com essa situação? Olha, eu não convivo muito com essa situação, porque as pessoas já sabem o meu modo de agir, sabem que eu sou um deputado que no 8º dia que passou a eleição, eu estava no hospital para tentar resolver problemas das pessoas que não estavam conseguindo outro tipo de atendimento. Então, eu trabalho os 4 anos, a maioria das pessoas sabe disso. O que acontece é que a desonestidade, ela infelizmente, ela não está apenas nos políticos, apenas nessa classe política. Tem muita. E nós vemos o seguinte, as boas coisas que são feitas, elas às vezes não aparecem. Você vê o seguinte, com um tempo grande aí de governo federal, em que fala-se que era um governo federal dos pobres, e 8 anos de um presidente, 6 anos de uma presidente, nem um palmo da BR-135 começou a ser feito. Então, com o Zé de Alencar, nós apertamos muito, ele mandou o Exército fazer um projeto, aí algumas coisas pararam, começou um pouquinho da BR-135 pelo trabalho dele, quando ele esteve como vice-presidente da República e também na presidência da República, depois parou, acabou. Quer dizer, entrou o vice-presidente. Aí, e nós fomos até ele, eu e o deputado Zé Silva, e conseguimos a liberação da única estrada nova que foi feita no norte de Minas pelo governo federal. Então, hoje tem 70 quilômetros de asfalto de Manga a Montalvânia. Então, Montalvânia vai até a Manga, passa na balsa e chega-se no asfalto. Quer dizer, a população gostou. E aí? Uma parte da população de Manga preferiu alguns líderes ir atrás dos compradores de votos
do que colocar o seu voto naquelas pessoas que fizeram essa grande obra e mais umas outras. Então, a desonestidade, infelizmente, ela permeou tudo. Aí você vê, o desonesto político, ele tem mais facilidade, porque no momento em que ele está roubando, ele tem dinheiro para comprar gente. E, infelizmente, em todas as cidades, você tem muitos pseudo-líderes que exigem aquele dinheiro por fora no crime, na corrupção, no Caixa 2 e lá convence algumas pessoas que dependem dele e às vezes essas pessoas têm até mais facilidade para serem eleitas. Essa é uma realidade e não adianta falar o seguinte, não, todos são bonzinhos, só alguns políticos que são maus. Não, tem muita gente na sua cidade que vende o seu voto, vende a opinião dele e isso não melhorou muito, não. O próprio eleitor, né, Arley, ele também é corrupto, né? Porque isso nós vemos aí ao longo dos anos, o eleitor colocando o voto no balcão como se fosse uma mercadoria para negociar, para vender o voto a quem der mais. Ô Hélio, o que acontece é o seguinte, o sujeito vê na televisão todo dia, né, falar de corrupção, de milhões, de bilhões, quer dizer, na Petrobras foram bilhões de reais, né, e as pessoas ainda falam que não tem nenhuma prova de que houve roubo lá. Só para extinguir um processo, nós estamos pagando lá 3 bilhões de reais para o governo americano, para dividir para os sócios que têm ações lá. Então, quer dizer, se não tivesse a possibilidade de ter algum problema, né, eles não teriam pago uma quantia desse tão grande. Mas essa pessoa da ponta, Hélio, ela não tem culpa. Ela vê a televisão falando, os jornais falando da corrupção, ela vê essa mídia incessante na questão da corrupção e ela fica lá. Ela quer fazer uma cirurgia de hérnia, ela não consegue. Ela quer fazer uma cirurgia de vesícula, ela não consegue. Ela está com um parente precisando de um determinado tratamento, ela não consegue. Ela está vendo a casa dela cair na cabeça dela, está morando na rua. Nós vamos exigir dessa pessoa que não peça alguma coisa na época da eleição, que é quando circula um pouco mais desse dinheiro, principalmente o dinheiro que é tirado, né, dos cofres públicos. Então, ela acaba pedindo e a gente não pode condenar de maneira nenhuma esse tipo de pessoa. O exemplo não pode vir de quem mais necessita. O exemplo tem que vir do intermédio e dos políticos realmente. Deputado Arley, como é também aí deparar com as colocações de várias pessoas de que os deputados não fazem nada, os deputados ficam lá em seus gabinetes usufruindo das mordomias? Isso é recorrente, a gente ouve muita gente falar. Olha, tem umas frases que a gente já acostuma com ela. Arley é uma pessoa que faz, mas só está fazendo porque tem eleição. Gente, tem eleição 2 em 2 anos. Você tem um projeto, está fazendo porque tem eleição. Normalmente, essa pessoa que fala isso é porque ela votou num deputado que comprou essa pessoa, que pagou, e ela não pode falar que o deputado dela trabalhou e fez alguma coisa, então ele tem que falar do deputado dos outros para que ele possa ter um pouco de credibilidade, né? Então, a gente vê muito, por exemplo, a estrada de Pintópolis a Urucuia seria uma estrada que ligaria Montes Claros até a Bahia, até Brasília. E então são 70 quilômetros mais ou menos. Essa estrada é importantíssima. E a população do norte de Minas, ela quis radicalmente mudar o grupo que estava no governo do estado. Então foram 2 mandatos do Aécio, um mandato do Anastasia, e aí veio o Primeira da Veiga. Ele foi fragorosamente derrotado lá na região de São Francisco, Pintópolis, Urucuia, etc., só ganhou aqui na cidade de Itaiobeiras. Perdeu em todas as outras. E aí, o pessoal, então, na certeza de que com a mudança, com o novo,
que naquela época era o Pimentel, que iria ser feita essa estrada. E aí o que acontece? Descem aviões aí em todos os lugares, descem helicópteros em todos os lugares, tendas maravilhosas para poder falar que o governador vai reunir com os prefeitos e aí vai fazer não só a estrada, mas a ponte em cima do Rio São Francisco. E aí nós vemos, não tem ponte, não tem a estrada, mas a população recebeu a notícia positiva de alguém que era novo, de alguém que estava de fora, então podia acreditar. Quando seria mais fácil? Acreditar o seguinte: esse projeto do Proacesso fez mais asfalto em Minas Gerais do que no mesmo período o governo federal fez no Brasil inteiro, com 70% da arrecadação no governo federal. E acreditou. Faltava aí 15 dias para a eleição, tinha gente que ia na mídia social e virava e falava: pois é, agora eles vão começar semana que vem, botar os piquetes e vão fazer a obra. Então, a pessoa que vota nessas pessoas que mentem, que tapeiam, né, ou que compram, elas têm que ficar defendendo o resto da vida. E nós sofremos muito. E parece quase que o norte de Minas, infelizmente, gostou. Porque quem não fez nenhuma dessas obras, quem não comprou merenda escolar, ganhou praticamente em todas as cidades. Quer dizer, o povo está satisfeito. Eu brinco muito, e o meu amigo Anastasia, ele até pede para eu não brincar. Eu viro um grupo de amigos meus que são votados na cidade, em alguma cidade. Eles vieram: Arlen, vamos dar um jeito de fazer uma rua asfaltada? Eu falei: mas não posso, porque essa cidade aqui não gosta de asfalto. Que isso, Arlen? Nós adoramos asfalto. Não. Vocês, quando uma mulher tinha que ganhar uma criança, ela ia na ambulância e tinha que ir um trator atrás desses 40 quilômetros que separava de Januária. Então, nosso grupo veio, fez o asfalto, várias outras obras, não tem mais esse problema, e na hora da eleição, quem fez o asfalto teve 13% dos votos, e quem não tem uma obra lá, mas se arvorava em dona do Bolsa Família, acabou tendo 87% dos votos. Você pode falar que a população gosta de asfalto? Só 13%, 87% não gosta. É uma conclusão lógica. Eu brinco aí dessa maneira, que é uma constatação, e a Anastasia fala: não, Arlen, não é bem assim não, vamos ver como vamos ter que fazer, vamos continuar trabalhando, porque em 12 anos, o norte de Minas e Montes Claros, nós tivemos, para cada R$1 gasto das outras regiões, foram gastos R$3 aqui. E o pessoal ainda continuava nessa questão que foi bem desmistificada agora, mas no norte de Minas, não. Continuou votando em quem não faz nada. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o deputado estadual Arlen Santiago. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. O que você acha de um empresário rico que reclama da lei de contratar pessoas com deficiência? Eu acho um absurdo. Eu nem sei o que falar. Em quem você vai votar para governador? No Zema. Romeu Zema. Vamos pegar uma empresa de vigilância armada. Você pode ter nessa função alguma pessoa que tem uma deficiência para poder andar? Para dirigir, sim. Você pode ter um auxiliar administrativo. Que absurdo. Não vou votar mais nele, não. Faz eu repensar. Novo? Nada mais velho que empresário rico se preocupar mais com empresas do que com pessoas. Não basta fazer bem, é preciso saber preservar. Imprima suas melhores ideias e cause uma boa impressão por muito mais tempo. Cartuchos e toners,
remanufaturados, originais e compatíveis, a Mastec tem. A Mastec faz recarga de cartuchos e toners pretos e coloridos. Na Mastec, você recebe a impressora a custo zero e só paga o suprimento. Cartuchos e toners de qualidade, a Mastec tem. Tá na dúvida? Não tem problema. Pergunta pro Zema. Estão falando por aí que você vai pagar R$300 por empregada doméstica. É isso mesmo? Claro que não. É mais uma mentira. A minha entrevista foi cortada e retirada completamente do contexto. A verdade é que no Vale do Mucuri e Jequitinhonha, a mão de obra é mal remunerada. Vou mudar essa triste realidade, criando alternativas para atrair empresas e gerar mais empregos. Conheça o aplicativo da TV Gerais. Com ele você acompanha em tempo real toda a programação da TV de Montes Claros. É leve, rápido e funciona em todos os smartphones Android. Acesse o Google Play e instale já o aplicativo. TV Gerais, a TV de Montes Claros, junto com você em qualquer lugar. Quanto você teve que lutar para sobreviver? Cheguei no ponto de catar lixo para me dar para meus filhos. Porque se eu comesse, eles dois iam ficar sem comer. Se eu comesse aquele lixo que eu catasse, eles dois iam ficar sem comer. Então eu preferia ficar com fome e dava para eles comer. Quer saber como você ajudou a mudar essa história? Acesse lbv.org/histórias. Assista neste domingo às 13h30 o programa de variedades na sua TV. Revista Gerais, o programa da sua família. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente, recebendo mais uma vez o deputado estadual reeleito para cumprir o 6º mandato consecutivo, Arlen Santiago. Deputado, votação, primeiro turno, norte de Minas, né? O deputado disse há pouco, no bloco anterior, PT, mais uma vez, majoritário no norte de Minas, com todos esses problemas, governo Pimentel sem fazer nada para a região, atrapalhando os municípios e ainda assim teve, parece-me que uma média de 70% da votação em nossa região. O que explicar esse comportamento do eleitor, deputado? Não tem explicação. Eu acho que é a curva de aprendizado e uma grande parte ainda não aprendeu separar a conversa da realidade. Alguns dias atrás, eu estava num assentamento do INCRA, onde são meus amigos, lá na cidade de Buritis, e aí as pessoas começaram a falar comigo que lá estava precisando de água, lá estava precisando de moradia, lá estava precisando de semente, lá estava precisando de maquinário agrícola para eles poderem trabalhar, né? Alguns debaixo da lona preta, alguns passando até necessidade. Quando eles terminaram de fazer as reivindicações, eu falei, gente, mas eu não estou acreditando. Não teve um presidente que falou que acabou com a pobreza? Vocês estão falando aqui, para mim, é pobreza. Aí eles começaram a pensar, a assustar um pouco. Então, mas é porque esse aí é nosso querido. Eu falei, então ele pode deixar, né, o pessoal pobre, pode emprestar dinheiro para o Joesley, para outras empresas a 2%, 3%, 4%. Inclusive, nós teremos agora uma votação, logo depois da eleição, de uma emenda provisória que o Temer está fazendo, que é uma emenda que eu lutei muito por ela, principalmente com o Toninho Pinheiro e muitos outros deputados, o pai do deputado eleito Pinheirinho, que dobrou comigo aqui em umas 10 cidades. E aí o Pinheirinho e o pai dele, com o Darciso Beronde, eles trabalharam muito e foi feita uma medida provisória do Temer autorizando emprestar o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os hospitais. Porque os hospitais se endividaram, porque uma consulta do SUS tem 15 anos. Santas Casas e hospitais filantrópicos. Exatamente.
Tem 15 anos que uma consulta está aí em torno de R$10, né? O salário mínimo era 100, hoje o salário mínimo é 8 e a consulta continua 10. Tabela do SUS é um problema. Aí você vê essa grande dificuldade. Mas o Hospital Sim de Vida vai na Caixa Econômica e aí ele tem que pagar em torno de 20% ao ano. Enquanto que grandes empresas como a MRV e várias outras geradoras de emprego, elas conseguem o dinheiro do Fundo de Garantia a 4%, 5%. E os hospitais a 20%. Acaba de quebrar e a população, às vezes, ela está até empregada com o dinheiro do Fundo de Garantia, mas ela não tem direito a ver uma filha ser cuidada. Então, nós vamos nos dedicarmos muito para que essa medida provisória possa ser feita, para que as dívidas possam ser reorganizadas. Quer dizer, o Haroldo Torinho, por exemplo, ele deve estar pagando hoje uns R$400 mil de amortização e juro. Se isso cair, vai para R$200 mil. Vai ser um aporte, quer dizer, menos saída de 2.400.000, enquanto o hospital vai tentar esperar termos um presidente que realmente faça alguma coisa pela saúde pública, que precisa melhorar a gestão. Agora, você não tem crédito para comprar uma prótese para botar na perna de uma pessoa velha. Você só vai conseguir comprar por um preço muito maior, porque a empresa sabe que o hospital não vai pagar na data certa. Então, no dia em que você puder ter uma melhor gestão e comprar as coisas à vista, e também há uma ideia de que os hospitais possam comprar em conjunto, criar uma central de compras, que pode ser de Montes Claros ou pode ser de Minas Gerais, onde então o fornecedor vai ser realmente apertado para poder vender por um preço justo. E aí, a gente vendo mais uma coisa, Hélio, é o seguinte, a população, ela não tem, às vezes, acesso a algumas informações. Hoje, por exemplo, quem for operar no Hospital Dilson Godinho, se o SUS autorizar, que realmente tem autorizado muito poucas cirurgias, vai ter um bloco cirúrgico novo, lindo, completo, que foi conseguido através da política. Quando você for na Santa Casa, que esse ano deve ter mais de 40 obras lá, né, você vai ver que a população, com a gestão, estão conseguindo obras e a pessoa vai ser um pouco melhor atendida. Se fosse a população só que está programada para ir para os hospitais, seria um pouco melhor atendida. Se você chegar hoje num CTI, você vai ver um CTI completamente novo na Santa Casa, você vai ver um CTI completamente novo no Hospital Dilson Godinho. Se você chegar, por exemplo, no Hospital Dilson Godinho, você vai ser tratado na área de oncologia com uma aparelhagem de radioterapia completamente moderna, que foi feita através da política ainda no governo Aécio, e o Anastasia depois arrumou alguns outros recursos. Estamos tendo agora o segundo aparelho para poder fazer tratamentos semelhantes aos que são feitos no Sírio-Libanês ou no Albert Einstein para a população do SUS aqui de Montes Claros. Isso é uma parte da política e uma parcela da população, ela realmente valoriza essa luta dos políticos que trabalham pela saúde. É lógico que eu, por exemplo, eu luto por outras causas, como, por exemplo, as causas do meio ambiente. A parcela do Parque Guimarães Rosa, que está preservada, é uma parcela que estava sob o meu domínio, foi da minha família, então nós ficamos de olho. Inclusive, quero colocar para a Secretaria de Meio Ambiente de Montes Claros que agora, depois que ela não está mais sob o meu domínio, já está tendo invasão, já estão fazendo currais lá e não estou vendo ninguém vigiando. A outra parte que eu não vigiava, ela já foi completamente dizimada. Além disso, no início dessa campanha, eu pedi à população, meus amigos, para votar em 2 senadores. E a população me seguiu. A população, ela me seguiu. E aí foi votado o deputado Rodrigo Pacheco como o mais votado de Minas Gerais, um grande parceiro. E também o deputado Carlos Viana. E eu, na segunda-feira, estarei telefonando para o prefeito Humberto Soto para ver se tem um projeto de desassoreamento da lagoa do Parque Municipal Milton Prates, que foi
preservado e colocado à disposição de Montes Claros. E aí o deputado Rodrigo Pacheco, dependendo do que foi esse valor, vai colocar no orçamento para que no ano que vem e em 2020 a gente possa ter um cuidado com aquela lagoa, porque ela recebeu esgoto vindo do Chiquinho Guimarães durante 30 anos e ninguém falou nada em Montes Claros, né? Então, com algumas obras que a gente fez, a gente conseguiu tirar o esgoto que era jogado com muita areia dentro da lagoa, e aí o deputado Rodrigo Pacheco, ele assumiu publicamente, através do Facebook, através de um pedido nosso, esse aí. Ou Montes Claros, por exemplo, nós conseguimos com a Anastasia uma obra muito importante para Montes Claros, dentre várias outras, né? A estação de tratamento de esgoto, né, foi uma obra de quase 100 milhões de reais, que ainda não supre todas as necessidades, mas foi um aperto que foi dado para que a Copasa pudesse retribuir um pouco o que ela recebe do povo de Montes Claros. E nós conseguimos, então, a duplicação da pista do Parque de Exposições até o Maximim, que ali descongestionou aquela região toda, quer dizer, modificou, melhorou muito a região. Há uns 5 anos atrás, eu também consegui viabilizar recursos para que pudesse ser feita também uma duplicação da entrada de Montes Claros, ali perto, na saída para Pirapora, visto que ali estava ocorrendo muitos acidentes e também as crianças da escola João de Freitas Neto e algumas pessoas tinham que passar ali ao lado de carretas, caminhões, né? Essa obra ficou parada há muito tempo. Felizmente o prefeito Humberto Soto agora recomeçou a obra, está fazendo a obra e a gente espera que vidas possam ser salvas e que a nossa cidade possa melhorar. Então, existem obras de asfaltamento sendo feitas através de uma pequena ajuda nossa, obras de saúde, muitas sendo feitas, e também a gente busca muito com os deputados federais votados conosco, a gente busca muito recursos para poder ajudar os hospitais a comprarem, né, medicamentos, comprarem materiais, pagar a conta de CEMIG, né? Nós mesmos estamos agora com alguns pedidos do Hospital Haroldo Torinho, da Santa Casa e do Dilson Godinho. E do Dilson Godinho é um pedido para que a gente consiga viabilizar com nossos senadores ou com nossos deputados federais uma verba para conseguir colocar energia solar no hospital, que vai fazer com que o hospital pare de ter uma despesa de R$70 mil por mês, que é a conta da CEMIG. Estarei também visitando nessa semana o nosso amigo, o ex-reitor Paulo César de Almeida, que esteve com funcionários nossos, rodando os gabinetes de Brasília, junto com o pessoal também do Dilson Godinho, e a gente pedindo lá para não deixar os nossos hospitais fecharem. A partir do momento em que a gente conseguir um presidente que corrija um pouco a tabela do SUS, que possa ajudar a melhorar a gestão dos hospitais e que possa também aumentar um pouco o atendimento, porque o Haroldo Torinho, ele poderia atender mais pelo SUS. Sim. A Santa Casa também. Basta tem capacidade, né? Basta ter o teto, chegar e falar assim, olha, gente, vocês podem fazer mais 50 cirurgias ortopédicas por mês, né? Tem que ter o teto, alguém tem que pagar. Estrutura tem. Estrutura tem, então já pode melhorar muito. E uma outra coisa que nós vamos fazer e vamos lutar muito para ter um pouco mais de prestígio, articular um pouco mais na Assembleia Legislativa e a população me fazendo o deputado estadual mais votado do Norte de Minas por mais uma vez, como foi agora, a gente vai querer alçar alguns outros voos para que o governador possa também começar a fazer para nós o tão sonhado Hospital do Trauma e colocar recursos, buscar recursos para que ele possa funcionar. Lá em Belo Horizonte foi feito o Hospital do Barreiro. O Hospital do Barreiro
ele custa 23 milhões de reais por mês. E aí eles foram a Brasília e conseguiram 12 milhões de dinheiro novo com o governo federal. Era para conseguir 25% com a prefeitura e 25% com o governo do estado. Só que a prefeitura, o Alexandre Calil, que é assessorado pelo secretário da Fazenda, por um amigo do Norte de Minas, pelo meu amigo particular, o Fuad Nomo, que foi secretário da Fazenda do Aécio e foi secretário do Anastasia de Obras, responsável por essa quantidade de obras, inclusive a obra da João 23, da Magalhães Pinto, né? Uhum. Eles então estão bancando a parte do governo do estado que não está fazendo. O governo do estado deve dever para os hospitais de Montes Claros alguma coisa em torno de 30 a 40 milhões de reais. E sem perspectiva de pagamento. Sem perspectiva de pagamento. Então, por isso que a gente, né, sempre tá aí, defende, né, que venha uma pessoa experiente, que saiba como organizar o Estado, que tenha palavra, que cumpra as coisas para poder ser governador e isso resolver. Resolvido isso, nós vamos conseguir a construção do Hospital do Trauma de uma vez só? Não, mas tem que fazer o alicerce primeiro, tem que levantar as paredes para que isso possa ser conseguido e a gente espera que nós consigamos. A bancada do Norte de Minas na Assembleia, né, que hoje ela não é uma bancada pequena, né, aqui de Montes Claros foi reforçado. O deputado Gil Pereira, o deputado Cássio Pimenta, eu, né, a deputada Leninha aqui também de Montes Claros, o deputado Tadeuzinho, que a gente possa realmente nos unirmos para poder lutar para que Montes Claros possa ter isso e também que as coisas que vinham funcionando bem, elas voltem a funcionar. Por exemplo, foi feito um grande hospital na cidade de Brasília de Minas. E no mandato do prefeito passado, eu trabalhei muito, porque o prefeito era do PT, e eu trabalhei muito com a Anastasia, e a Anastasia mandou vultosos recursos para reformar, melhorar e recursos de custeio para lá, nós conseguimos. Eu me lembro só de uma parcela que foi 1,5 milhão lá. Então lá começou a atender muita coisa, hemodiálise, ortopedia, uma série de coisas. Hoje, com o que está sendo feito, está tudo sendo acabado e o povo perambulando, coitado, e tendo que pagar aí nessas clínicas um dinheiro que a maioria não tem e que nós não podemos deixar que isso continue e vamos lutar, não só em Brasília, mas principalmente em Belo Horizonte. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o deputado estadual Arlen Santiago. Vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. Sabe o que Zema vai fazer na educação? Um grande negócio. Ele quer entregar a UENG, a Universidade Pública de Minas, para empresários e investidores. Isso mesmo, é entregar escolas públicas para a iniciativa privada. Sabe o que a Anastasia vai fazer? Comigo será muito diferente. Vou manter a Universidade do Estado pública e gratuita para dar chance de estudar a quem não pode pagar. Alguns entram na política para fazer dinheiro, outros para fazer direito. Nem tudo muda com o tempo. Nosso respeito e a sua confiança são sempre atuais. Farmácia Real, 35 anos. Uma história real de confiança. Você sabe como os políticos de sempre agem quando estão perdendo. Mentem, agridem, inventam de tudo. Partem para o desespero de quem está com medo de perder
as mordomias que sempre tiveram. É uma pena que, em vez de apresentar propostas, eu tenha que usar esse tempo para fazer este alerta. Mas essa história vai mudar. A verdade sempre vence. A esperança vai vencer. Romeu Zema, 30. As notícias e os fatos que são destaque em Montes Claros. A prestação de serviço, os assuntos que interessam o seu dia a dia. De segunda a sexta, às 6:30 da tarde. Com reapresentação 10 horas à noite. No Jornal Gerais. Apoio Farmácia Real, 35 anos. Uma história real de confiança. Casa de Carnes, Sumaré. Rua Boa Esperança, 345. No bairro Sumaré. Clínica Odontológica e Implantes. Brasil Horto. MWCA Auto Center. O seu carro em boas mãos. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo, mais uma vez, o deputado estadual Arlen Santiago, reeleito para cumprir o 6º mandato consecutivo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado, eleições presidenciais. Bolsonaro, Fernando Haddad, qual a avaliação que se pode fazer do resultado do primeiro turno e uma projeção, possível projeção, para esse segundo turno? Bom, primeiro eu quero agradecer muito a população de Montes Claros, que foi extremamente importante para que eu tivesse novamente essa quantidade enorme de votos aqui do norte de Minas. Então, agradeço muito, de coração, porque todos são votos que foram doados para Arlen Santiago, na expectativa de que a gente continue aí esse trabalho. Na questão federal, nós temos um país que foi dividido, é o país do nós contra eles. É o país o seguinte, em que teve uma ideia colocada para que a pessoa tivesse orgulho de estar sofrendo, de não ter dinheiro para poder comer, de não ter dinheiro para comprar um remédio para sua filha, e que precisaria de um Estado simplesmente que fosse o paternalista, o paizão, que desse alguma coisa, uma situação que não funcionou. Porque quando terminou o governo do Fernando Henrique, nós tínhamos uma dívida bancária de 800 bilhões de reais. E hoje nós temos uma dívida com esse governo que fez de 4 trilhões de reais, pagando aí mais de 1,5 bilhão de juro para os bancos, que foram os grandes beneficiados desse governo da turma do Fernando Haddad. Então, Joesley, etc., os banqueiros, eles foram muito beneficiados. Quer dizer, passavam a tintinha na pobreza com doações, né? E solicitando que a população endividasse, tanto que foi um mote de campanha de falar o seguinte: não, nós vamos tirar o nome de quem está com dívida do SPC, como se isso criasse dinheiro para resolver o problema. Nós temos que ter o seguinte, acabar com a corrupção, ter um governo sério, para que possa ter esse país pujante, que ele possa crescer, que ele possa realmente poder dar geração de renda e emprego. Porque quem tem o seu emprego, Hélio, ele tem uma condição adequada de cuidar da sua família, e o governo teria que dar o quê? Saúde, educação, segurança principalmente. Sim. São esses 3 pontos que o governo tem que fazer para a população. Se o governo fizer isso, está muito bem. Então nós tivemos esse governo aí. Inclusive, a gente fica vendo um candidato a presidente que fala, não, que isso está errado, que nós vamos consertar, que nós vamos fazer. Eu acho que quem manda nele deve estar lá assim, moço, para de falar isso aí, porque quem estava no governo anterior era a gente, né? Então, nós não estaremos aí nisso aí, nós esperamos alguma novidade. Hoje ficou Bolsonaro e o Haddad, e nós estamos vendo aí a população se dividindo, mas dividindo bastante para um lado de alguma coisa que não seja o modelo que está aí. Porque chegar e falar
que todos os males que a população está sofrendo, que nós estamos sofrendo, foi esse sujeito que está aí há dois meses e que não foi votado por mim, foi votado por eles, né? Que é ele que é o causador de todos esses males, é uma grande inverdade realmente, né? Então, nós esperamos que o modelo que venha realmente a privilegiar a família, os cristãos, né? Que esse modelo realmente, e o emprego e a luta pela corrupção, o apoio à Lava Jato, que esse modelo ele possa ser um modelo que venha, que se instale e que possa realmente ter a oportunidade de implantar as suas ideias. Porque o outro modelo nós já conhecemos, é um modelo de resolver o problema dos muito ricos, passar uma tintinha e endividar todo mundo e o país também. Deputado Arlen Santiago, sucessão mineira, surpresa primeiro turno, o Romeu Zema, né? Acabar o primeiro turno em primeiro lugar, estava em quarto, foi para o terceiro e superou Antônio Anastasia, que de acordo com as pesquisas de primeiro turno, era o favorito para vencer o primeiro turno ou até vencer a eleição, liquidá-la de uma vez por todas no primeiro turno. Olha, o que acontece é que o mineiro, ele é muito sábio, né? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul mesmo estava gozando muito os mineiros. Nós expulsamos uma mulher daqui, né? Ela foi para Minas Gerais e está em primeiro lugar na pesquisa, vai ser senadora para Minas Gerais, porque aqui, no Rio Grande do Sul, ela não teria chance. E as pesquisas, elas têm que ser olhadas com muito cuidado, porque essa nossa candidata ao Senado esteve o tempo todo disparadamente em primeiro lugar aí nas pesquisas e depois ficou em quarto lugar, sendo eleitos, felizmente, os meus dois senadores, né, o Rodrigo Pacheco e o Carlos Viana. E em Minas Gerais, o que aconteceu foi realmente um movimento de repúdio a isso que foi feito no Brasil nesses últimos 16 anos e principalmente aumentado o repúdio no que foi feito com os mineiros que ficaram privados, as professoras, os funcionários públicos, os policiais, até do seu salário em dia, né? O Ipseng mesmo está numa situação que nunca esteve antes, quer dizer, desconta das pessoas e as pessoas não têm direito. Só nos hospitais de Montes Claros, a dívida passa de 7 milhões de reais do Ipseng, que desconta do funcionário, é um plano de saúde e também da Polícia Militar. Então, esse governo ele foi muito repudiado. E nesse movimento do repúdio, falou, gente, isso aí não pode continuar. Aconteceu essa acomodação, vamos ver se tem um novo que pode fazer alguma coisa. E houve esse movimento, houve um crescimento muito grande do Romeu Zema, mas algumas coisas estão assustando as pessoas, né? Essa questão de privatização muito grande da saúde, privatização da educação, quer dizer, vamos dar um voucher para alguém e estudar numa escola particular. Isso aí, se chegar lá em São João do Pacuí, né, não tem escola particular. Quando é que a pessoa vai? Ela vai ter que mudar de casa, a escola particular vai pegar esse voucher. Quer dizer, algumas coisas que não estão muito bem explicadas aí, né? E nós esperamos realmente que uma pessoa mais centrada, que já a gente sabe que amanhã é domingo. Então, né, com Anastasia a gente sabe que amanhã é domingo e amanhã vai ser domingo, né? Com novidades a gente não sabe, já vimos um novo aí, que foi o Pimentel. Não vai fazer as pontes todas do Rio São Francisco. Inclusive, quando eu comecei a criticar que a ponte do Rio São Francisco, da cidade de São Francisco, não saía, e em Manga, né, não ia fazer a ponte lá em Manga, o que o governador fez e a turma dele? Autorizado a fazer o projeto de Manga também, né? Quer dizer, sem nenhum compromisso com o resultado, com a verdade. E aí, a gente espera, vamos ver aí no domingo, estamos por 8 dias, né? A gente espera que o projeto mais consistente, ele possa ser feito, e se não for feito o outro, nós estaremos aí para poder
sermos úteis e trazermos as coisas que precisa aqui para o norte de Minas, e a principal delas é o pagamento até o 5º dia útil, que foi feito 12 anos seguidos e que depois de 2016, 13 anos, depois de 2016 não foi feito mais, que a merenda escolar venha e que os hospitais recebam os recursos para poder fazer uma saúde pública mínima para a população. O deputado Arlen Santiago vai iniciar o 6º mandato consecutivo com um projeto mais arrojado, candidato a presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Há muito tempo que um político do norte de Minas sequer pleiteia esse importante cargo, deputado. Olha, Hélio, o que acontece é o seguinte: a Assembleia Legislativa, que tem um grande presidente hoje chamado Adalclever Lopes, que inclusive foi a pessoa que cuidou muito, nos primeiros 3 anos de defender o governador, e o presidente da Assembleia, ele tem a obrigação, de qualquer que seja o governador, de dar governabilidade, que é o que nós precisamos aqui, união dos mineiros, e fazer isso funcionar. Eu sou de um partido que é um partido pequeno, e nós vimos que nós tivemos um presidente da Assembleia, que foi o Antônio Dias, naquele tempo em que o governador chegava e falava, é esse aqui. Então nós vamos lá, porque muitos companheiros lá estão colocando que, pela maneira da gente ser, de falar, olha, amanhã é domingo e amanhã ser domingo, de cumprir compromissos, de lutar por uma Minas Gerais, de que realmente os deputados possam lá ter liberdade de expressão, principalmente, de trabalho nas comissões, que é muito trabalho, a gente teria condição de fazer isso. E nós vamos ver. Da vida, uma coisa é o seguinte: quem não tenta, não consegue. E eu, então, quero contar muito aqui com meus companheiros de Montes Claros, para que a gente possa fazer uma bancada e que eles sejam a linha de frente de um futuro presidente, se Deus quiser, e os deputados também, e a população pressionar um pouco para que as pessoas deixem as paixões, as vaidades de lado e a gente possa pensar. Porque, com certeza, um presidente da Assembleia daqui, que está no seu 6º mandato, quer dizer, preparando aí para poder pendurar as chuteiras, que ele possa chegar no governador e falar, governador, nós estamos lá, nós somos solidários, mas nós precisamos do hospital de trauma, nós precisamos de fazer realmente, terminar a obra lá de Pintópolis a Urucuia, ou outras obras importantes aqui. Eu acho que fica bem mais fácil da gente criar essa união e o norte de Minas voltar a receber uma quantidade grande de obras aí. É um desejo que alguns colegas nos procuraram e falaram que seria o nome, nós iríamos apoiar o Dilson Mello, que é do meu partido. Infelizmente ele não foi eleito, tem uma hierarquia, aí para que você chegue, você não chega a general saindo de tenente para general, você tem que ser capitão, major, etc. Não pode queimar etapas. Não pode. E aí eu acho que agora ficou essa possibilidade, e nós só temos 2 possibilidades: ou ser eleito presidente ou poder ser derrotado, que é da vida também, Eu não estou muito acostumado com derrotas. Sempre a gente está sendo eleito e conseguido fazer um bom mandato, sendo bem avaliado pelos meus prefeitos, sendo bem avaliado pela população e principalmente pelos meus clientes. Aquelas pessoas que chegam com câncer, com muito problema, e a gente vai tentando fazer. E que agora, infelizmente, o governador Fernando Pimentel, que está devendo mais de 10 milhões para o Hospital Dilson Godinho, devendo mais de 20 milhões para a Santa Casa, ele está fazendo com que essas pessoas estejam sofrendo muito também, porque a oncologia, que não tinha filas, ela começou até a ter filas. Então, a gente quer realmente que venha um novo secretário de saúde e que a gente, como presidente da Assembleia, possa apertá-lo um pouquinho, com muito carinho, para que realmente ele cuide mais e primeiro do norte de Minas, porque a população daqui precisa mais de nós. E quando me deu essa votação enorme, escreveu lá na urna que era para eu fazer essas coisas e melhorar a qualidade de vida da população da minha querida Montes Claros. Tá aí, muito obrigado ao deputado Arlen Santiago, que participou mais uma vez aqui do nosso programa, com informações importantes à população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. A todos, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá.
Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui.